Então é isso. Esse daqui é o discipulado de jovens. A gente vai tratar sobre alguns assuntos, né? Que às vezes fica mais fácil de entender numa linguagem um pouco diferente. Então, eu e o Jonathan, filho do apóstolo Joseí, a gente vai estar conduzindo. A cada 15 dias a gente vai fazer uma aula, né? Em uma quinta eu faço, e outra quinta ele faz. Mas a gente sempre vai estar nós dois aqui. E hoje eu quero tratar sobre dois temas, duas coisas com vocês. Abra sua Bíblia em Daniel 1, para você entender melhor. Antes de começar a ler, a gente tem que entender também que nesses tempos não é fácil, né? Hoje ser jovem, porque o jovem é aquele que quer se enturmar, é aquela pessoa que tem que estar em um grupo. E hoje é muito mais fácil você ser puxado para um grupo que está longe de Deus, né? Que não está no Evangelho, porque é muito mais atrativo para o jovem. O jovem, a pessoa que está entrando nessa fase da adolescência, ele ainda está se conhecendo. Então, ele ainda está buscando aquilo que é interessante para ele. E muitas vezes o que vai se tornar interessante, vai se tornar legal, não é a palavra de Deus, não é o Evangelho. Então, como que a gente se comporta, né? Como se comportar no mundo meio hostil para os jovens, onde tudo é muito atrativo, onde tudo, na verdade, te vende uma ilusão nesse mundo. Como que a gente se comporta, né? Como que um jovem cristão tem que se comportar no meio de tanta coisa tantas situações que é nesses últimos tempos. Eu olho para um cara e vejo algumas coisas que a gente pode tomar de aprendizado, né? E ele é Daniel. Ele é um cara que foi um jovem. Ele foi levado e a história dele começa muito cedo. Lá em Daniel, capítulo 1, a história começa no versículo 1. Começa com Nabucodonosor invadindo a Jerusalém e sitiando ela. Fala o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então nós vemos que o rei ele invade a Jerusalém, ele sitia, né, Jerusalém, leva alguns judeus como cativos, e ele pede que alguns jovens da linhagem nobre, da linhagem real, jovens de boa aparência, fosse levado a ele para ser instruído. Toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Eles tinham que ficar no palácio para assistir e aprender a cultura babilônica. Mas veja que a palavra jovens aqui, ela é usada para juventude, para criança. Então, muito provavelmente, Daniel ele tinha muito menos de 12, né? Menos de 15 anos. Então, era um jovem bem jovem, né? Acabou de entrar na juventude. E por quê? Porque é mais fácil de se ensinar uma criança, né? Do que uma pessoa já formada, uma pessoa madura. Então, as crianças da linhagem real era levada para ser ensinado na cultura babilônica. E agora, no versículo 5 ele fala o seguinte: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias reais da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Daí ele dá um foco em quatro jovens específicos. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E aqui no versículo 8 nós vemos o diferencial já de Daniel no meio desse mundo hostil. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja que Daniel, um jovem, né, que acabou, ou seja, que ainda está amadurecendo, que acabou de ser tirado do seu povo, que está num ambiente totalmente hostil, que não está confortável para ele, onde nesse ambiente. Peraí, deixa uma pessoa querendo entrar aqui. Muito provavelmente nesse ambiente ele não se sentia confortável, né? Ele acabou, como diz, de ser tirado do seu povo, ser tirado da sua família. Como que Daniel então se comporta? Ele mostra que ele tem princípios.
ele não resolve, como ele não cede ao que o rei quer. Veja que ele decide não se contaminar com as comidas reais. Por quê que ele não se contaminaria com as comidas reais? Veja que as comidas dos palácios, dos reis pagãos, eram carnes impuras, né? O que que eram carnes impuras? Os judeus tinham uma lei muito rígida e muito rigorosa nas carnes dos animais. Então, tinha certos animais que eles não podiam comer. Um exemplo era o porco, né? Tinha muitas outras carnes que eles não comiam. E nesses banquetes reais eram servidas essas carnes impuras. Outras coisas também. Nesses banquetes, muitas comidas eram oferecidas a outros deuses. Então, eram comidas oferecidas a ídolos. Então, nós vemos que, para um judeu, isso era completamente abominável, você comer uma comida com carne impura, oferecida a outro Deus. E nós vemos Daniel, mesmo tão jovem, com pouca idade, já tendo princípios no coração, ou seja, ele obedeceu os princípios do Senhor, ele não se esqueceu de onde ele veio, mesmo que ele não estava no seu meio, ele não estava no seu povo. Ele não estava confortável com a situação, porém, ele ainda tinha princípios. Ele resolveu não se contaminar com tudo isso. Então, nós vemos que Daniel já tem identidade. Ele sabia quem ele era e ele sabia para onde ele estava indo, mesmo sendo tão jovem. Então, aqui a gente pode tirar um ensinamento também. Muitas vezes não é o local que você está, né? Óbvio que o local também influencia, principalmente para um jovem. Porém, não é totalmente o local que te influencia. Se você tem princípios, você não vai se permitir contaminar. Você pode triunfar também em locais rigorosos, em locais hostis, locais onde o evangelho, né, não é o comum, não é o principal. Então, o local, muitas vezes a gente usa o local como desculpa. Ah, eu estou em um local ruim, estou em um lugar que não é favorável, por isso eu sou influenciável. Mas nesse local você tem que influenciar. Nós temos que pegar o exemplo do que Daniel foi na Bíblia. Continuando a leitura, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a beber legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo, determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos que havia no reino. Veja, e aqui acabou o primeiro capítulo, né? Então, o que que nós podemos tirar de ensinamento aqui? Que, mesmo Daniel sendo muito jovem, ele ainda tinha os princípios de Deus no seu coração. Então, ele firmemente resolveu seguir esses princípios. Ele não se contaminou com o meio que ele estava vivendo. Muitas vezes a gente é muito influenciável, né? A gente está num meio ruim e a gente se deixa levar para esse meio ruim. E a gente usa isso como desculpa. Ah, eu estava num local ruim onde as pessoas me influenciavam, mas a gente devia fazer o contrário. Nós deveríamos influenciar essas pessoas. Daniel, isso é uma história mais pra frente, mas Daniel, ele se torna governador. Veja a influência que Daniel teve nesse reinado pagão, onde o Deus de Israel não era o principal Deus daquele local. Mas Daniel se tornou um governador daquele lugar e exaltou o Deus dele. Ou seja, com os princípios que Daniel tinha, ele fez a diferença no local que ele estava, mesmo o local não sendo favorável
para aquilo que Daniel acreditava. E veja como Deus também prepara as coisas. Não era favorável isso que Daniel queria, né? Ele pediu para que o cozinheiro-chefe desse vegetais, somente coisas naturais para ele comer. Obviamente, o chefe falou que não, porque estaria arriscando a vida dele, né? Porque o rei mandou que lhe servissem um banquete, que lhe servisse as finas iguarias, para que eles crescessem saudáveis, né? Para que eles fossem jovens de boa aparência. Mas, mesmo não sendo tão favorável a Daniel, né? Comer só vegetais, por ele ter honrado a Deus com os princípios, Deus honrou a Daniel também. E foi Daniel e seus amigos se achado, né, mais sábio do que os outros magos que tinham no reinado. Então, Deus exaltou eles, mesmo nessa condição ruim. Nós sabemos que Deus ele faz isso com as pessoas que lembra dele, ou seja, não tenha medo de seguir os princípios de Deus, porque Deus, ele é fiel e ele sempre lembra daqueles que lembram dos princípios do Senhor. Então, reflita um pouco sobre isso. Veja como Daniel foi. Não permita que você seja influenciado pelo local que você está, mas que você possa ser uma pessoa que influencia, independente do lugar, independente se é um local favorável ou não para o Evangelho. E a segunda parte que eu quero falar é lá em Mateus no final do capítulo 3. Não, no início do capítulo 4. Mateus 4, versículo 1. Aqui eu vejo um passo muito importante para quem quer levar um ministério, né? É a tentação de Jesus. Nós vemos três pontos muito interessantes aqui. Deixa eu só abrir aqui. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro ponto aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um pouco antes desse versículo, né, no capítulo anterior, no Mateus 3, veja que Jesus está sendo batizado, né? Tem aquele batismo, João batiza Jesus, Jesus sai das águas, desce o Espírito como pomba, e a voz de Deus que fala: Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E logo em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Isso, Mateus, Mateus versículo 4. Ou versículo, capítulo 4. Veja que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Grava um pouco, grava essa palavra aqui. O Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Aí. No versículo 2: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Veja outro ensinamento aqui. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Então o tentador se aproximou. Geralmente, né, um outro ensinamento. O tentador, ele chega quando estamos em necessidade. Ou seja, o inimigo, Satanás, ele chega no momento em que temos fome, no momento em que estamos frágeis. Jesus passou 40 dias no deserto para ser tentado. E quando Jesus teve fome, então veio o tentador. Então nós temos que vigiar, porque nos momentos mais frágeis é que o inimigo vem nos tentar. Aqui, a tentação de Cristo ela é dividida em três partes. São três tentativas que Satanás tem em tentar Jesus. E nessas três tentativas, né, nós temos três ensinamentos, três princípios de Cristo aqui. Satanás fala o seguinte: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o primeiro ponto da tentação. Jesus teve fome. Satanás vem a Jesus para lhe tentar. E pergunta: Ó, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus rebate, né? Responde. Porém, veja que interessante. O que Satanás questiona aqui?
Satanás questiona a identidade de Jesus, né? Se você é filho de Deus, né? Olha a situação que você está passando. Você está 40 dias nesse deserto, passando fome, tendo fome. Você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que você está passando fome, né? Manda que essas pedras se transformem em pães, para que você possa saciar a tua fome. Porém, se Jesus cede essa tentação, o que que aconteceria? Jesus não estaria confiando, ou seja, Jesus estaria cedendo à tentação de Satanás. Jesus sabia quem ele era. Ele não precisaria transformar as pedras em pães para que ele se tornasse filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Então Jesus tinha uma identidade definida. Não preciso transformar essas pedras em pães, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Independente da minha fome ou não, eu sou filho de Deus. E muitas vezes não é isso que a gente faz. Se tem alguma situação ruim no nosso cotidiano, a gente já desiste, né? A gente não lembra que Jesus mesmo fala que teríamos muitas aflições nesse mundo, que passaríamos por momentos difíceis, por muitas tentações. Em Tiago, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, ele fala, olha, tende por bom ânimo passar por diversas tribulações. Então, as tentações, as tribulações, são benéficas para a vida de um cristão. Que você possa ter alegria em passar por esses momentos, porque você sabe que você está crescendo, você está amadurecendo. O segundo ponto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Parece um pouco mais do mesmo, né? Porque Satanás questiona a identidade de Jesus falando: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Agora, Satanás leva ele para o pináculo do templo, no meio de Jerusalém, em cima do templo, onde ocorria todo o trabalho dos sacerdotes, né? Onde o povo convivia. E ele faz uma pergunta, um questionamento a Jesus. Atira-te abaixo, né? Você sabe que você é filho de Deus, então atira-te abaixo e ordenará que os anjos te peguem. Você dará ordem e eles virão e te sustentarão. Não parece que ele está questionando novamente a identidade de Jesus, né? Se você é filho de Deus, então atira-te daqui. Mas eu vejo como um ponto diferente. Veja, Satanás leva Jesus para o topo